O nosso convidado especial de hoje está chegando aí. Ele se chama Carol Arimateia. E eu tenho um orgulho enorme de dizer que eu já fui professora dele. É muito orgulho mesmo dizer que eu já dei aulas para o Carol e que hoje ele é essa pessoa tão inteligente que vem me ensinar. Gente, isso é maravilhoso. Eu estou compartilhando tela com vocês aqui, recebendo o Carol, que está chegando. Que orgulho, Carol, de ter você aqui conosco, de aprender com você. E eu estou nesse compartilhamento de tela apenas para falar do assunto da nossa aula de geografia de hoje. Nós vamos começar, então, no nosso livro didático, na página 22. E nós temos aqui na página 22 do nosso livro didático algumas informações falando sobre a população das cidades, como que ela aumenta constantemente. E nelas, geralmente, chegam pessoas de diferentes lugares. Por exemplo, na área rural, de outros estados e até mesmo de outros países, em busca de melhores condições de vida. É possível identificar a diversidade cultural observando nas cidades as manifestações artísticas e religiosas, as festas e culinárias típicas e o estilo da arquitetura da cidade. Então, isso aqui é apenas uma pincelada inicial para que vocês compreendam do que é que nós vamos falar, do que é que o Carol vai falar para vocês, por que que ele vai falar da contribuição que os povos trouxeram para a nossa cidade, que povos são esses que viveram aqui. Aqui nós temos na primeira fotografia o Centro Luiz Gonzaga de tradições nordestinas, lá no Rio de Janeiro. Então, olha só, são tradições nordestinas do Nordeste do Brasil, mas esse centro cultural está na região Sudeste, ou seja, em outro estado brasileiro. Então, quer dizer que os nordestinos foram para o Rio de Janeiro e lá construíram esse centro de tradições aí. Depois a gente vê uma outra imagem, que é a segunda, mostrando o bairro da Liberdade em São Paulo. Ele é feito, tomado, vivido, culturalmente vivido pelos japoneses. A gente pode ver pelo estilo de construção, pelas lanternas na rua e pelo número de japoneses que habitam o bairro. Temos ainda a Prefeitura Municipal de Brusque, em Santa Catarina, com um estilo de construção completamente diferente do que a gente vê aqui no Brasil, do que a gente vê aqui em São Gonçalo, é chamado de estilo enxaimel, e foi trazido para o Brasil pelos holandeses, tá bom? E a nossa atividade Sessão Lápis na Mão é justamente o que o Carol vai falar para nós hoje, sobre elementos culturais que mostram a vivência de outros povos aqui na nossa cidade. Então, agora eu vou interromper o compartilhamento de tela que nós estamos fazendo e vou dar as boas-vindas de novo ao Carol. Ele está ingressando aí, está entrando e conectando ao áudio. Como eu já disse para vocês agora mesmo, o Carol, olá, Carol! Eu fico super emocionada de aprender com o Carol, porque eu já fui professora dele. É um orgulho muito grande, mas é muito grande. Minha alegria é muito grande mesmo em aprender com o Carol. E eu convidei o Carol para que viesse aqui a nossa aula hoje, contar para nós sobre esses povos que vieram de fora, como que eles contribuíram para a nossa cidade, o que eles fizeram aqui. Então, peço a vocês que ouçam com muita atenção e que aprendam muito, porque o Carol tem muito para nos ensinar. E todos vocês deixem, então, as câmeras abertas para que a gente possa vê-los, tá bom? E vamos lá, com vocês, então,
o Carol Arimateia. Meu querido Carol. Pode falar, com você a palavra, Carol. Eu acho que a conexão dele caiu. Isso aconteceu 2 vezes. Ele entrou e saiu. É a conexão dele que deve estar ruim, mas é já que ele volta. E ele vai ter muito para ensinar para nós, viu? Manu, pode falar, Manu. Que página que é? Página 22 do livro didático de Geografia. Vamos aguardar o Carol voltar. Oi, Elton, pode falar. Elton levantou a mãozinha, pode falar. Esqueci de abaixar. Léo levantou a mãozinha, pode falar, Léo. Olha lá, o Carol conseguiu voltar. Agora, então, com a palavra, o Carol. Muito obrigado porque você está aqui conosco. O seu som está fechado, Carol. O som ainda está Agora fechado. vocês ouvem. Aí, agora abriu. Tá. Primeiro, desculpa, porque eu entrei aqui, estava tudo fechado, eu não te ouvia. Você me ouvia? Não, Enfim. só parecia que estava conectado. Enfim, foi. Um prazer estar aqui, Liliana. Obrigado pelo convite. Você está na minha sala de terceiro ano, Carol. Uhum. E eu contei para eles que eu tenho muito orgulho, que eu fui sua professora e hoje você vai me ensinar. Nada, a gente mutuamente, um ensina ao outro, a gente continua aprendendo. Mesmo estando hoje com 35 anos, eu continuo aprendendo com você, e aquilo que eu aprendo, eu gosto de passar para as pessoas, porque a vida é isso, é troca de informações, né? Que legal. E a Liliana, ela não fica velha, ela tem a mesma carinha desde quando me deu aula, tem uns 20 anos isso. Foi ontem. Foi ontem. Mas, Eu já enfim, expliquei para qual que é o tema? você vai falar sobre os povos que vieram para cá e toda a contribuição que houve desses povos para a cultura, para as construções da nossa cidade. Perfeito. Você quer saber os povos, as nações de que vieram, as regiões, né? Isso. Primeiramente, antes de começar São Gonçalo, tinham aqui os índios, né? Mas isso muito antes, vamos colocar 200, 300 anos antes, mas acabaram que eles foram exterminados, não porque foram mortos, mas porque quando iam chegando os desbravadores, eles traziam doenças que não existiam para os índios, gripe. Gripe matava, então os índios pegavam gripe e morriam. Então quase não tinha índio na nossa região. Mas aí vinham de fora como escravos índios. Aqui a gente tinha presença, nos primeiros anos de fundação de São Gonçalo, de índios carijós da aldeia de São José dos Campos, onde hoje é São José dos Campos. Aí chegaram os colonizadores portugueses e paulistas, né? Porque São Gonçalo foi fundado por portugueses e paulistas. Nesse primeiro instante, a gente está falando do século XVIII, entre 1740 e em diante, né? O Dionísio da Fonseca Reis, que é um dos fundadores, é português. Ele é do norte de Portugal. O Bento Corrêa de Melo, que é avô do senador José Bento, que dá nome à praça em Pouso Alegre, também era português, é um dos fundadores. E seguiu uma onda de imigrantes portugueses até o meado do século XIX. Já no finais do século XIX, a gente começa a receber italianos e, sobretudo, libaneses. Em São Gonçalo tem muitas famílias que são descendentes de italiano, né? Monticelli, Cobianchi, Gregatti, Albinati, Oraboni, tantas outras famílias que são descendentes dos italianos. E os árabes, né? Baruch, Maron, Azi, Bueri,
Então, a nossa cultura, basicamente, ela foi feita através dessa reunião de um pouco de índio, português, italiano, árabe. Basicamente, todo mundo que está aqui em São Gonçalo vem dessa fusão, dessa mistura, né? Na verdade. Isso, que legal. Nós temos aí o Vitor também, que é a família dele. A sua família é do Líbano, Vitor? Também? Por parte de pai. Por parte de pai. Isso aí, viu, Carol? Temos aí também. Por parte A de mãe família de italiana, Alemão alemão, e português. português. Legal. A gente tem uma imigração alemã também muito tímida em São Gonçalo. Inclusive, ainda no século XIX, tinha um único alemão que morava aqui em São Gonçalo. Chama-se Daniel Becker. Ele era um alemão que morava aqui, provavelmente trabalhava com imigração. Agora, os outros alemães que vieram são de famílias que vieram de fora, já na colonização moderna, né? Geralmente pessoas que vêm fora daqui. Meu trisavô era alemão. Meu trisavô. Tá certo, isso que o Carol está falando agora. Muito obrigada, Vitor. Carol? Estou ouvindo. Pode falar. É melhor que eu coloque o celular na outra posição? Ou não? Assim tá bom. Eu acho que tá legal, tá dando para entender, para ouvir bem. Uma avó minha, ela era italiana. Ela veio para o Brasil. Que legal, Inácio. Tá, muito bem. Todo mundo tem essa mistura. Eu, por acaso, não tenho um italiano, nem você, né, Liliana? Eu acho que é tudo português aí do celular. São os portugueses. É muito português. Aqui em São Gonçalo acontecia muito também, Liliana, uma coisa que a gente comentou mais cedo. As famílias moravam todas numa só região, então eles eram vizinhos uns dos outros e se casavam entre parentes. Então, não tinha muita variação. Eles tinham um horror em casar fora do parentesco. Então, se casava todo mundo e mantinha basicamente os mesmos ancestrais. Tá certo. E, Carol, alguma pergunta específica? Eu vejo que aqui no Alto da Santa Cruz, as ruas todas têm nomes indígenas, não é? Olha, desculpa o desconhecimento da causa, mas quais são os nomes das ruas de Santa Cruz? Rua Tapajós, Tupinambás, Gés. São nomes de tribos indígenas, que por acaso a gente não pode confundir que nenhuma dessas tribos habitava o São Gonçalo, não, tá? As tribos primitivas que estavam aqui eram os cataguases. Lá tem esse nome de rua também. Eu fiquei curiosa quanto a isso. A única nação que havia em São Gonçalo, originalmente, no começo eu falei que tinham se extinguido há 300 anos antes, não. Eles foram se extinguindo à medida que o português ia chegando. Mas eram os índios cataguases, que eles eram conhecidos por serem muito ferozes, eles eram antropófagos. O que é antropófagos? Vem do grego anthro, homem, phagos, aquele que se alimenta de homem. Eles comiam humanos. Os inimigos, quando eles capturavam, eles se alimentavam dos inimigos, uma coisa bem pesada para a época, onde os europeus tinham muito medo de vir para o Brasil. Com certeza. E também, nas construções que haviam, as crianças só vão poder conhecer por fotos, né, Carol? Acho que o último casarão que tem é o da Casa da Cultura e o da família Lemos. Eles são muito novos, por acaso. Eles não têm mais de 120 anos. Sim. Os casarões mais antigos só é por fotos. O casarão mais antigo de São Gonçalo, o único, eu ainda falava isso com um amigo ontem, o único casarão da época da colonização que existia era o casarão do Barão do Rio Verde, que acabam dizendo que foi da Bárbara Leodora. Não, a Bárbara Leodora jamais morou ali. Aquele casarão era do Dionísio da Fonseca Reis, que tratou de levantá-lo pronto que ele chegou na cidade. Antes de 1740, já tinha aquele casarão. Lamentavelmente, como muita gente costuma julgar, e você também, por estar no centro disso, deve ouvir muito isso. Mas os donos deixaram demolir. Se fosse um dono só, ficaria mais fácil. Mas como era uma quantidade enorme de herdeiros, foi impossível manter uma integridade do patrimônio. Né? Então, cada um foi vendendo sua parte e não teve como salvar, infelizmente.
Teve um movimento, sim, na época, encabeçado pela dona Rosinha Mata, com o seu André Lorieri. Infelizmente, não conseguiram efetivar. E, infelizmente, quem adquiriu deixou o terreno lá vazio. Demoliu, não fez mais nada, né? Infelizmente. Aquela casa era a única da época colonial. Depois você tem os casarões que ainda estão em pé, que são de estilo colonial, mas não são da época colonial. É a Casa da Cultura e o do senador Manuel Alves de Lemos, que é atrás do João Pinheiro, na Rua do Portão do João Pinheiro. São os dois únicos sobrados antigos, né? Mas a única construção que está inteira desde o século XVIII, comecinho do século XIX, é a Igreja do Rosário, a parte dos fundos dela, que é a Capela Mor. Aquela parte é original. E ali ela foi feita pelos escravos que vieram para cá, não é isso? A parte do fundo, sim, ela foi feita pelos escravos. Na verdade, todas as casas que foram construídas tiveram mão de obra escrava, né? Que é eles quem construíam. Você não tinha pedreiros naquela época. Os proprietários de escravos, eles colocavam os escravos para fazer a construção. Entendi. E, Carol, existe algum outro monumento ou alguma outra construção aqui em São Gonçalo que dê para perceber a cultura de povos que vieram para cá? Tem. A gente tem várias casas no centro que são de estilo normando, que era muito comum na Itália. As crianças não vão conhecer, porque se eu falar nomes dos proprietários, não vão saber, né? Mas uma delas é naquela esquina que vai ali da Lotérica para o Lago do Rosário, a casa da dona... Meu Deus, Da tia do família da Afrânio, dona rapaz, esqueci o nome dela. Maria Zélia? Como que ela chamava mesmo? Ali morava a dona Maria Altina, não é? Maria Altina, isso mesmo. Maria Altina. Aquela casa em estilo normando, que era o estilo italiano, que os construtores italianos trouxeram. Então, toda casa que tem aquele telhado quadrado, ela é do estilo normando, que era muito comum na Itália, né? A influência aí, então, que a gente pode perceber. O casarão do Silvio Santos, ele é neoclássico, estilo europeu, inspirado na Europa. Olha aí que legal, que é o da Rua Direita, né? O da Rua Direita. O que mais que a gente tem aqui? Aí os casarões que ainda sobram, que tem estilo colonial português, né? Isso. Ô, Carol, e aquele túmulo que tem no cemitério, que é uma pirâmide bem alta? Aquele é de um príncipe que morou em São Gonçalo até a década de 60, o príncipe Marcos Maximiliano. Ele era inglês, trabalhava na mineração aqui na mina do Chicão Gold Mining, e ele ficou longos anos morando aqui até falecer. Ele era um nobre europeu. Olha que legal! Vocês estão prestando atenção nisso tudo, pessoal? Isso, muito bem! Olha quanta informação legal! E a partir dessas informações é que vocês vão fazer a atividade na apostila daqui a pouco, tá bom? E, Carol, você tem mais alguma curiosidade para contar para nós sobre esses povos que habitaram aqui, as construções que fizeram, as catas? Curiosidade, as catas de ouro. As catas são os restos de mineração. A cata ela acaba sendo alguma coisa que denote a cultura, né? Porque tem marcas ali bicentenárias de escavações. As catas elas são fruto do trabalho escravo que desmontou aquela terra para fazer mineração, né? E uma coisa, sobretudo, muito importante, que é um estilo português, é o estilo nosso da Rua Direita, que é uma rua estreita e curva. As ruas muito estreitas eram utilizadas em Portugal, era muito comum, para dificultar o avanço de tropas, a invasão por alguma tropa. Por isso que a cidade tinha as ruas tão estreitas e curvas, para confundir o inimigo. E a gente segue o estilo português de construção. Que legal! Gostei! E, curiosamente, São Gonçalo, antigamente, não tinha essas ruas todas que hoje tem, não. Nós tínhamos apenas 3 ruas, que era a Rua Direita, que ela começava lá no Santa Cruz e ela ia embora até Otto Aparecida. Você tinha a Rua de Baixo, que é a Rua de São José, que chamava-se Rua do Canal, e a Rua de Cima, que é a rua onde está a Casa da Cultura, aquilo tudo. Eram as únicas 3 ruas que tinha em São Gonçalo. E as casas em volta, e não uma perto da outra, uma aqui e outra lá. Porque naquela época a população era sobretudo rural.
Entendi. A única família que morava no centro era a sua, viu? Morou a vida inteira na zona urbana. E tem Eram os história primos que lá, viu, moravam. Carol? Minha mãe gosta muito de contar essas histórias. Ela contou até de uma vez que a princesa Isabel foi visitar o Barão do Rio Verde e que uma pessoa, ela disse que hoje já é falecido também, se pendurou na chave porque queria olhar no buraco da fechadura como que era uma princesa. E aí a chave quebrou e todo mundo se assustou muito com aquele barulho, com a chave quebrada, e quem podia estar ali, né? Estava pondo em risco a vida da princesa. Aí não, era esse doutor, que na época era uma criança. Aí eles abriram a porta e ele contou: ah, eu só queria ver como era uma princesa. Só que quando ele Era o pendurou, doutor a Alberto chave Rocha. quebrou. Isso Quebrou. mesmo. Era o doutor Alberto Rocha. Ele é o vô da Marianinha, do pessoal ali. Isso, Família muito boa. Povo ali da Praça do Banco do Brasil. Que é a praça isso que leva o mesmo. nome dele. E, em quebrando essa chave, a princesa Isabel achou isso muito gracioso. Ela mandou fundir uma chave de ouro. Olha, com o ouro E daqui de deu de São presente. Gonçalo? Com ouro daqui, porque eles tinham mineração aqui. E onde será que está essa chave de ouro? Algum descendente. O pessoal dos Machado, por acaso. Ouvi dizer que está lá em Belo Horizonte. Sei não. A tela do Barão está lá em Belo Horizonte, não está? O quadro tá, O quadro a está. pintura A está. chave, alguém me disse que a chave está lá também. Eu nunca vi. Essa chave eu nunca vi. Se está com alguém, está trancada dentro de 7 chaves. Possivelmente. É possível, né, Mas Carol? Tudo é possível. inclusive né, eu acabei omitindo que na época da mineração veio muita gente estrangeira, sobretudo franceses, porque a mineração que tinha aqui em São Gonçalo, que era do Conde d'Eu, que era o marido da princesa Isabel, ela contou com mão de obra francesa. Vieram muitos engenheiros e até alemães, franceses e alemães, que moravam lá na Santa Luzia, na região do Chicão. Nos livros aqui de São Olha, Gonçalo, da década de 1890 e começo de 1900, a gente acha muitos casais alemães se casando aqui em São Gonçalo, e franceses também. que beleza, Carol, que beleza. Eu posso abrir para as crianças fazerem alguma pergunta a você, Carol? À vontade, eu até acho melhor nessa maneira de pergunta e resposta, porque não existe muito uma pauta, é um tema livre, né? Mas eu entendo Tá, pergunta, eu fico mais direcionado sobre o que falar. tá bom, muito obrigada. Nós vamos, então, seguir as Adoro. mãozinhas levantadas, tá bom, crianças? Olha só que Primeiro eu vou, pode gente. falar Você o gosta de dar José um dela? Inácio, que está com a mão levantada aí. A minha avó italiana, ela tinha o estilo de casa quadrada também. Quem que era a Ah, sua que avó italiana? legal! Foi isso que o Carol falou sobre o estilo normando. Muito bem. E você tem alguma pergunta para o Carol, Inácio? Não, Pode perguntar qualquer coisa, Tudo Nath, qualquer bem. dúvida sobre a história de São Gonçalo, se tiver, qualquer pessoa que tiver ah, qualquer pergunta pode fazer. e outra coisa, aliás, eu moro aqui na Santa Luzia. Que você entrou no assunto, aí eu lembrei. Isso, a Santa Luzia Ah, também tem muita história, né? Inácio é filho da Juliana, Sim, do Isso. Rafael. Eu estou vendo uma fotografia e não estou achando estranha. Então, ele é da família Papini. Eles estão naquela região ali que foi da Princesa Isabel. Isso mesmo, que legal. Vamos ouvir o Vitor, então. Pode perguntar, Vitor. Qual é o bairro mais antigo de São Gonçalo? O centro. E depois o Santa Cruz. Obrigado. Isso. Leonardo, pode falar, Léo. Ô, tio, pode de novo sobre o túmulo? Eu não entendi, Léo. Tia, por favor, peça para Carol falar de novo sobre o túmulo. Ah, ele interessou pelo túmulo, Carol, para você falar de É novo um sobre o túmulo. túmulo.
Ele está em forma de pirâmide. Muita gente acredita que ele está enterrado em pé. Não, ele foi enterrado deitado e fizeram a pirâmide depois por cima, né? O Dr. Marcos, ele chegou aqui em São Gonçalo em 1925 para ser engenheiro das minas do Chicão Gold Mining, né? E ele tem uma história muito triste, que eu não gosto nem de contar a história triste dele, mas o fato é que ele ficou anos aqui em São Gonçalo andando com mandarilho, mas todo mundo que lembrou dele, que conheceu ele, eu acho que sua mãe conheceu ele, Liliana. Todo mundo que Deve o ter conheceu conhecido, sim. fala que ele era uma pessoa muito educada, muito nobre, que ele nunca se despedia de uma mulher dando as costas para ela, ele se despedia andando para trás para não dar as costas. Ele era de hábitos europeus e nobres e que chocava muita gente em São Gonçalo, que era uma população muito rude, muito simples, e aquilo chamava muita atenção das pessoas. Isso marcou muito. E ele era meio que um ermitão, sabe? Ele tinha uma caverna na Ressaca, que ele esculpiu na rocha uma cama e dormia lá, morava lá. Eu cheguei a conhecer esse lugar. Olha, eu quero É, conhecer é um também. personagem muito excêntrico, viu? Eu estou há 15 anos estudando fazer uma biografia dele, mas eu não tenho tanto documento, porque fazer um trabalho histórico tem que ter documento, é de muita responsabilidade. Mas ele tem Sim. uma biografia muito interessante. Dr. Marcos Maximiliano. Legal. Gostou de saber, Leonardo? Viu que legal? Você, Sofia, pode perguntar. Chave de ouro, né? Então, a princesa mandou construir uma chave de ouro. Mandou, é curioso isso, né? Ela mandou construir essa chave de ouro porque ela achou uma atitude muito graciosa, muito fofa. O capitão Alberto Rocha era uma criança nessa época, muito novinho mesmo. Então, o que aconteceu? Ele pegou as chaves, antigamente, gente, as chaves eram grandes. As chaves deviam ter mais ou menos esse tamanho aqui, ó, desse objeto aqui. Elas eram grandes e o material era muito, muito fraco. Ela caiu, quebrou. E fizeram uma chave de ouro simbólica. Mandou fundir uma chave de ouro para dar de presente, para eles manterem como recordação essa cena da chave caindo. E essa questão do barulho que assustou de fato, porque o chão era de assoalho, era chão de madeira. E a chave era muito pesada, ela fez um barulho muito grande, né? Além de ter quebrado, que deve ter assustado bastante o pessoal lá dentro da casa. Isso. Pode falar quem agora? É o Inácio, que está com a mãozinha levantada. Pode falar, Inácio. Eu devo ter esquecido de abaixar. Ah, tudo bem. Luara, Eu quero saber se essa princesa morava em um castelo ou em uma casa. Porque eu fiquei em dúvida. Quem? onde que a princesa Isabel morava? Ela morava na capital do Brasil, que naquela época era o Rio de Janeiro. Ela morava num palácio. O Brasil não tinha castelos ricos como a Europa, mas eram casas muito espaçosas, casas muito bonitas, de 2 andares, né? E, felizmente, muitos deles ainda existem e estão hoje no Rio de Janeiro. Infelizmente, um deles pegou fogo, que era o Museu Histórico Nacional, né? Que estão tratando de recuperar. Ali foi uma das residências. Como o Museu Imperial de Petrópolis, onde está em Petrópolis, ali foi residência deles também, que é uma casa... Curiosamente, a nobreza brasileira não ostentava grandes coisas. Ele era até muito modesto. E pensando que eles eram Orleans e Braganças, as casas eram até muito modestas e não tão grandes, não tão arrojadas. A nossa família imperial muito brasileira era muito interessante simples, mesmo. Liliana. Eles eram muito humildes. Desculpa, passou um caminhão aqui, eu não ouvi nada. A família imperial brasileira era muito simples, muito humilde até. Que fato legal, né? Muito bom saber. E para nós, quando a gente vê os casarões no Rio de Janeiro, os lugares onde eles moravam, a gente fala mansões, mas diante dos castelos europeus, era tudo muito simples mesmo, né? Muito simples. Então, vamos ouvir a Lívia. Pode perguntar, Lívia. Você sabe quantos anos existe em São Gonçalo? Quantos anos existe São Gonçalo? Qual que é?
Olha, oficialmente aqui foi fundada em 1743, dia 2 de março. Vamos fazer a conta aqui. São Gonçalo está com 278 anos de fundação. Mas é mais antigo que isso, porque tem um documento de 1737. Esse documento é interessante, Liliana. Ele é de 1737 e ele dá uma parte de terras para um senhor que aqui morava, no lugar chamado São Gonçalo Velho. Ora, se em 1737 tinha um lugar que chamava São Gonçalo Velho, eu acredito que São Gonçalo tenha sido descoberto e começado a ser povoado uns 20, 30 anos antes de 1737. Portanto, nós temos aí quase 300 anos completos de história, viu? É um fato curioso esse, muito legal. Guilherme, Quando São Gonçalo foi fundada perto do meu aniversário. Em março, né? perto do seu aniversário. Isso mesmo. Bacana. Vitor, mais alguma pergunta? Qual a história da Igreja Matriz? A Igreja Matriz, ela foi a primeira coisa a ser construída aqui em São Gonçalo. Era uma capelinha muito simples, de madeira. De madeira, eu digo, que ela era de pau a pique, né? Pau a pique era bambu com barro batido, um telhadinho de palha, muito simples. Aí depois tratou-se de construir uma capela maior. Foram várias construções. A construção que aí está, ela é muito nova, ela tem 50 anos, porque as outras antigas foram sendo reformadas, né? Mas a igreja, a que está aí, ela foi inaugurada em 1960, se eu não me engano. Ela foi feita através do cônego Arnaldo Gerando da Costa com o padre João Crisóstomo da Cunha, porque a antiga estava muito deteriorada. E essa antiga anterior já era uma segunda, que teve uma primeira, que durou mais ou menos de 1800 a 1880, mais ou menos. Isso mesmo, e muita coisa começou ali no entorno da igreja, né? Tudo começou ali. As cidades todas, elas, como é que era? Alguém doava um pedaço de terra para a igreja fazia a igreja e destinava alguns lotes em volta para a construção das casas. E assim foi São Gonçalo. Legal. Lucas, Tanto que a pode cidade falar, se Lucas. desenvolveu a cidade se desenvolveu em torno disso. Ela pegou onde era mais plano e foi fazendo as ruas. Porque a rua direita é uma parte mais plana, né? Dava para ter casa. Então, ali teve casas. Você tinha... Subindo o morro, curiosamente, nunca foi muito urbanizado, viu, Liliana? Ali nunca teve muita casa em torno da matriz. É curioso mesmo. Lucas? Qual foi a construção mais antiga de São Gonçalo? Que está de pé? A Igreja do Rosário. Da época, com as mesmas características, claro. A parte da frente da igreja é mais nova, ela tem 100 anos. 120, ela é de 1901. A parte de trás, ela tem aí uns 200 e poucos anos, ela é original. Que está em pé ainda, né? Isso. Se Deus quiser, há de ficar. Leonardo. Ô tia, por que o nome do São Gonçalo do Sapucaí foi o nome São Gonçalo do Sapucaí? Tia? Quais foram os nomes Porque anteriores? o nome de São Gonçalo do Sapucaí. Porque o nome de São Gonçalo do Sapucaí. São Gonçalo é o nome do santo padroeiro que os primeiros moradores trouxeram para cá. O Orago, né? Todo o morador, quando ia fundar um local, ele levava um santo de devoção dele. No caso deles era São Gonçalo. E do Sapucaí, porque o rio Sapucaí passa na nossa cidade. Então, São Gonçalo, para diferenciar de tantos outros São Gonçalos que tinham, ficou São Gonçalo do Sapucaí, por causa do rio Sapucaí. Muito obrigada, Carol. Você abrilhantou muito a nossa aula e eu tenho certeza que agora as crianças têm um material muito rico aí para imaginar as construções, seu desenho.
E nós ainda temos uma pergunta aqui. Inácio? Foi por causa do padre São Gonçalo? Por causa do santo. Santo português. Ah, tá. Exatamente. Ô, Liliana, eu que agradeço a oportunidade de... Sim, eu quero falar. Oi, Lívia. Que eu sou Gonçalo. Aí receber sinal. Eu não entendi direito. Seu som tá baixo, Por que Lívia. São Gonçalo de Sapucaí recebeu seu nome? Ah, foi isso que ele acabou de responder. Acho que não você não ouvi. conseguiu entender. Vamos lá. A pessoa que... os primeiros moradores gostavam muito do santo São Gonçalo. Então, eles construíram uma igrejinha, colocaram a imagem lá e dedicaram ao santo São Gonçalo. Então, o lugar ficou com o nome de São Gonçalo, em homenagem a esse santo. Entendeu? Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço. Eu já estou começando a me despedir de você, porque a gente só tem 1 minuto de gravação Eu agora, agradeço a tá bom? oportunidade sua, Liliana, das crianças. Qualquer pesquisa adicional, eles podem encontrar na página que chama-se São Gonçalo Antiga. Lá tem muito material, está no Facebook. Pede para o pai e para a mãe acompanhar no Facebook para ver isso. Tem muita coisa interessante lá na página administrada por mim. E estou sempre às ordens, Liliana. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. É sempre um prazer ter você. Prazer é meu. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau. 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 Eu amei essa aula. Tchau. Tchau. Né? Tchau. Eu amei essa aula. Tchau, tia. Você quer entrar de novo? Vocês vão poder fazer a atividade na apostila agora, tá? Na página 22. Mas vai ter que entrar de novo? Tchau. Não precisa, mas pode fazer a atividade, tá bom? Tchau.